Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai fazer um review dessa máquina aqui, a Eclipse. É uma máquina bem conhecida por todo mundo, muita gente tem ela, muita gente já usa e a gente recebeu uma da Bluehell para fazer um review e eu acho que vai ser um review no mínimo bem interessante porque eu tenho algumas coisas para falar sobre ela. Então quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa máquina, acompanha o review aí, lembrando que isso é uma opinião minha, o que eu acho sobre a máquina. E acho que isso pode ajudar vocês a esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas assim, e de repente decidir para fazer uma compra ou não. Vamos lá. Por que eu falei que esse review vai ser um review bem interessante, tá? A Eclipse é uma máquina que eu conheço há bastante tempo de nome e de ver ela e pessoal me perguntando coisas e tudo mais. Eu nunca tinha pego uma na mão, é a primeira vez que eu pego uma na mão, tá? Assim como a X13, ela é muito parecida com a X13. O que eu achei dessa máquina? A minha expectativa ela não era muito grande já, tá? Porque basicamente ela é uma máquina direct drive. As máquinas direct drive elas têm um sistema super simples, é um motor com um virabrequim e o resto do corpo, se ele é de alumínio, de plástico ou se ele é com um design diferente, não muda muito na questão de tatuagem em si, tá? O que vai mudar mesmo é o tipo de motor, a rotação que tem esse motor e basicamente é isso que muda numa direct drive. Então não tinha muita expectativa em relação a isso. Porém, quando eu peguei essa máquina a primeira vez, eu confesso que eu tive uma decepção muito grande. Eu esperei um pouquinho para poder gravar esse review, para poder falar de fato o que realmente a máquina tem para oferecer e não ficar falando sobre a minha primeira impressão. Primeira coisa, ela é muito parecida com a X13. O sistema dela é absolutamente igual. O design dela é absolutamente igual, não é exatamente igual, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então quando vocês falam sobre Eclipse ou X13, é a mesma máquina que vocês estão falando. A diferença é a estrutura, a marca que vai colocada em cima. A caixinha é exatamente igual, tá? Tirando a parte de fora de design e tal, a caixinha é exatamente igual. Então é como se vocês pegassem o mesmo modelo de máquina e colocassem dois fabricantes diferentes, duas marcas diferentes, mas o fabricante é o mesmo, na verdade. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então eu já queria começar dizendo que essa máquina é basicamente a mesma máquina que a X13, exatamente igual, tá? Essa é a Eclipse aqui que eu tenho, esse modelo aqui, tá? Deixa eu falar para vocês por que eu tive uma leve decepção quando eu peguei ela. A gente vive num período de pandemia, a gente sabe que não só para quem está tatuando, mas em relação a materiais de tatuagem está tudo ficando mais caro e está tudo ficando muito mais escasso. Então eu acredito que por conta disso eu acabei pegando esse modelo aqui de máquina, tá? Eu sempre tinha visto essa máquina com o corpo de alumínio, mas dessa vez eu estou encontrando uma máquina totalmente de plástico, certo? O que não é um problema em si, mas o problema é que é um plástico bem simples, bem barato assim, e me incomoda um pouco a qualidade desse plástico, tá? Eu não vou mentir para vocês, o acabamento dela é deixa muito a desejar, muito a desejar. Eu sei que isso não é legal para quem gosta dessa máquina ou para os fabricantes dessa máquina a gente falar dessa forma, mas é a impressão que eu tive recebendo esse material aqui. Desde os parafusos que a gente vê aqui colocado, eles parecem que são da qualidade, o parafuso mais barato possível. Esse parafuso aqui, o adesivo que é colocado, eu não sou muito fã de colocar um adesivo aqui assim, né? Eu acho que poderia ter uma impressão, mas o adesivo, nem a impressão do adesivo, ela é uma impressão muito boa, assim. Então me parece que eles não têm um cuidado muito grande com a qualidade em detalhes em si, do corpo da máquina, da estrutura da máquina e tudo mais. O que não quer dizer que é uma máquina ruim, porque na verdade o que interessa na máquina é o funcionamento dela. Mas falando em acabamento, essa máquina me deixou muito a desejar por conta disso. Eu imagino que a troca de materiais, o fato dela estar sendo feita de plástico agora, seja justamente pela escassez de materiais que a gente está tendo durante a pandemia. Porém, eu acho que o preço não alterou. E uma coisa que me incomodou um pouco é isso aqui, ó. Pelo fato dela ser de plástico, o plástico é firme, ele é duro, ele é bem firme, tá? Mas ela tem uma curvatura aqui, esse plástico ele acaba sendo maleável, isso com certeza vai passar a vibração da máquina para biqueira e para agulha e tudo mais. Então, só para finalizar essa parte, em relação à estrutura dela, ao acabamento, as peças que são utilizadas, inclusive essa peça aqui, esse virabrequim, que normalmente ele é uma peça de alumínio ou de metal, algum tipo de metal, alguma liga de metal. Essa aqui é de plástico, totalmente de plástico, tá? Não acho que seja um problema, mas fica realmente um acabamento
bastante a dever. Então, em relação ao acabamento dela, aos materiais que ela é feita, que ela é construída, a construção dela realmente é uma decepção muito grande, assim. Eu acho que é um material super válido se a gente tivesse uma máquina num valor muito barato. Essa máquina, o acabamento dela externo, ele beira o descartável. Ela parece uma máquina descartável. E eu não queria estar falando tão mal de uma máquina assim, porque realmente é só a parte física dela, é só a parte externa. Mas é a impressão que eu tenho. Ela parece muito ser uma máquina descartável. Todas as peças parecem que elas são descartáveis ou substituíveis, sabe? Por exemplo, essa peça que a gente tem aqui, possivelmente a gente conseguiria substituir por uma peça de melhor qualidade, o que segura a biqueira. Acaba que tudo nela é muito substituível por alguma coisa de qualidade um pouquinho maior, inclusive a conexão com RCA aqui e tudo mais. Mas enfim, a proposta dela é uma máquina para ser super barata. Eu ainda acho que para a proposta de ser super barato, o preço dela ainda é um pouco acima do mercado, mas isso é o que eu acho dela em termos físicos. Em termos práticos, o que essa máquina nos oferece? Exatamente a mesma coisa que a X13. Porém, por conta dela ser feita, esse modelo aqui, tá? Ser feito de plástico, essa parte, eu acredito que ela passe mais vibração. Inclusive, eu fiz esses 2 pontinhos aqui que eu fiz para testar as tintas, eu fiz com ela, tá? E eu não achei nada demais, achei bem tranquilo, uma máquina super boa de usar, super tranquila. A construção dela não vai afetar diretamente na qualidade do teu trabalho. Então acho que isso não é um porém, sabe? Tipo, a máquina não fica ruim porque ela está sendo feita de plástico, com peças super baratas e tal. O que eu acho é que na durabilidade dela, ela acaba sendo um pouco comprometida quanto a isso, tá? O motor dela é de 18.000 RPM, se eu não me engano, mas se tiver alguma correção eu vou colocar aqui embaixo. Ela é de 18.000 RPM, é muito parecida, é praticamente a mesma máquina que a X13, tá? É uma máquina que eu recomendaria para quem está começando se ela fosse mais barata, se ela fosse mais em conta, tá? Porque é uma máquina que vai fazer basicamente o que a gente precisa. Então, se a gente comprar um motor, um virabrequim e botar qualquer estrutura aqui para segurar a biqueira, é exatamente isso que essa máquina oferece, a X13, a Electra Pop. Tá? Então, a diferença entre elas realmente é a estrutura, como elas são montadas, como elas são construídas. Tá? Eu não tenho muito mais para falar sobre esse review, além de que eu acho que é uma máquina que deveria ser muito mais barata do que ela é, tá? Porém, ela é oferecida nessa forma, nesse formato, e bom, eu ia parar de gravar, mas eu acho injusto com vocês. Eu não quero ter nenhum filtro para dizer se o que eu acho é bom ou ruim e tal. Então eu vou falar realmente o que eu penso para vocês e vamos finalizar esse vídeo sobre ela, tá? Eu não recomendo essa máquina para vocês comprarem, a não ser que essa máquina custasse em torno de 50, 60 reais, certo? Eu sei que isso vai contra todo o nosso apoio que a gente tem da Blue Hell. Ali eles mandaram pra gente fazer um review, eles nunca nos cobraram nada em relação aos materiais e a gente sempre pôde falar o que pensa, então eu acho que não poderia ser diferente nesse vídeo, tá? Eu não recomendaria essa máquina a não ser que ela fosse uns 50, 60 reais, certo? Se ela fosse nesse valor, eu recomendaria tranquilamente para vocês comprarem, porque é exatamente isso que ela oferece. Uma máquina com um sistema super simples, que vocês vão ter que se adaptar a bastante coisa para conseguir trabalhar com ela, e num valor que seria legal, seria assim, em torno de 50, 60 reais, tá? Eu acredito que ela sendo feita de alumínio, que nem a X13 e tudo mais, ela acaba agregando um pouco mais de valor, acaba sendo mais interessante. Mas ela sendo feita de plástico, com peças tão baratas, com peças tão substituíveis assim, eu não acho que é uma boa escolha, tá? Em relação ao funcionamento da máquina, ela funciona super bem, ela trabalha entre 4,5 e 5,5 volts ali, mais ou menos, mesma coisa que a X13. Se vocês aumentarem um pouquinho mais a voltagem, vai ter uma vibração muito grande, porque esse motor é muito forte, ele tem muitas rotações por minuto, são 18.000 RPMs, né? Então ela é uma máquina super rápida, mas de novo, eu tô aqui para falar o que eu realmente penso e é uma pena, é uma merda, é uma tristeza, é uma infelicidade, eu não sei qual termo mais usar em relação a isso, para que essa máquina, essa qualidade de material aqui que eles construíram, esse modelo de plástico aqui, seja o nosso modelo de entrada, tá? Eu acredito que a Electra Pop, por exemplo, é uma máquina super boa, mesma coisa, mesmo funcionamento dessa, mas ela tem uma construção muito melhor, só que o preço da Electra Pop está muito acima.
Então eu acho que a Electrapop é uma máquina que deveria custar em torno de 200, 250 reais pela simplicidade que é a máquina. É uma máquina de plástico com motor, um virabrequim e pronto, tá? Então eu acho que a Electrapop ela é muito cara pro que ela oferece. E da mesma forma essa máquina eu acho que ela é muito cara porque ela oferece. Eu acho que essa máquina com a estrutura que é feita, ela deveria custar em torno de 50, 60 reais. Então realmente é muito triste que a gente tenha essa máquina como uma máquina de entrada na tatuagem no Brasil. Porém, é literalmente uma máquina de entrada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Eu sei que muita gente não vai gostar, sei que a gente vai receber muito comentário negativo por conta desse review, mas eu não posso ser injusto com vocês, não posso falar diferente do que eu penso. Se vocês quiserem comprar essa máquina, vocês podem comprar ela na Bluehell, a gente vai deixar o link dela direto aqui para vocês na descrição, tá? E tem um cupom de desconto que a gente vai deixar aqui embaixo também, que vocês podem usar esse cupom de desconto para comprar ela. Ela vem com um kit muito bacana, tá? Isso realmente eu achei legal, que ela vem com um clip cord RCA, tá? E esse clip cord ele já vem com esse anelzinho. Isso aqui é super legal mesmo. É um anelzinho que vem com uma chavezinha, tá? Pra gente apertar. Então, quando encaixa na máquina, às vezes esse clip cord ele fica soltando, certo? Então, vocês podem vir aqui com a chavezinha, apertar e deixar ele bem firme, tá? Esse RCA vai servir em qualquer máquina que tenha RCA, conexão RCA. Então, ele vem com o clip cord RCA, com esse anelzinho já, e um pedalzinho, aquele pedal slim, bem simples, aquele que todo mundo começa, tá? Então, ele vem com pedal e clip cord. Tem o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem comprar. E eu espero que vocês tenham gostado desse review. Eu acho que o mais importante dele é que vocês saibam que a gente de fato fala o que a gente pensa sobre os materiais. Inclusive eu ia falar com a Bluehell e dizer para eles, vocês não vão gostar do review que a gente vai fazer, mas eu preferi fazer direto, porque a gente tem exatamente essa liberdade de poder falar o que a gente pensa, se acha uma coisa boa, se não acha uma coisa boa. Eu particularmente não recomendo comprar, mas se vocês quiserem comprar, eu recomendo que vocês comprem na Bluehell, porque pelo menos a galera nos dá essa liberdade e tem um atendimento super bom, super bacana ali. Então tá aí à disposição para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!